Salve, salve nação Alviverde, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Então pessoal, nesse vídeo a gente vai estar fazendo aí uma reação e um corte das entrevistas dos jogadores do Internacional, tá bom? A gente vai estar acompanhando aí o que eles vão estar falando a respeito da partida, né? Após perderem, né, por 3-1 dentro de casa, né? Onde o Verdão acabou saindo vencedor, né? Com os gols do Vitor Roque, Andreas Pereira e do Gustavo Gomes, né? Vamos estar vendo aí o que é que eles vão estar falando a respeito dessa partida, tá bom? Mas antes, peço que por favor se inscreva no canal se você ainda não fez isso. É só clicar nesse botãozinho aí embaixo, deixa o like de vocês e ativem o sino para serem notificados sempre que sair um vídeo aqui do canal, tá bom? Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Bora lá. Gol. Que pintura, que felicidade, o seu primeiro com o Inter, né? Sim, muito feliz, né, por ter ajudado o Inter com o gol. Particularmente é muito importante para mim esse gol. Venho trabalhando muito para cada vez mais evoluir e poder ajudar o Internacional no jogo difícil. Agora dar continuidade, né? A gente quer a vitória, ter um pouquinho mais de atenção ali para tentar sair vitorioso. Tá certo, obrigado, Ronaldo. Você está tomando água por aqui para poder falar conosco? Bruno, a avaliação que você faz dessa partida, o Inter com volume, né? E tomando 3-1. Cara, acho que a gente estava fazendo um bom jogo. Segundo tempo a gente voltou bem. A gente tomou um gol ali que... Uma falha nossa, a gente sabe que a gente não pode tomar. Mas mesmo assim, acho que a gente continua bem. Eu mesmo tive uma chance ali que eu achei bater um travessão. Acho que se aquela bola entra, a gente tinha entrado no jogo, que era um 2-2, mas é isso, a gente sabe que a gente tinha que buscar a vitória, na Baixada de casa. Mas enfim, agora é trabalhar, porque a gente tem que correr atrás desses pontos que a gente perdeu aqui. Frustração, mas agora é trabalho. É isso, acho que a gente tem muito campeonato pela frente, mas a gente tem que entender que dentro de casa a gente tem que ganhar. Como o professor fala, a gente tem que ser mais forte que dentro de casa. Mas é correr atrás desses pontos, trabalhar, abaixar a cabeça, ver o que a gente errou e melhorar. Valeu, Bruno. Jogos é melhor que o desempenho. Ao que parece, nas análises que são feitas, especialmente pegando os jogos contra Flamengo e contra Palmeiras, o desempenho do Inter não parece um desempenho insatisfatório, um desempenho bom. Até que ponto ter um ponto apenas na tabela, e até aí tem também o jogo do Atlético Paranaense, até que ponto apenas o desempenho ser bom e os resultados não, serve para deixar o técnico e os jogadores, o grupo otimista, e até que ponto é preocupante, porque daqui a pouco pode que o desempenho baixe e os resultados continuem sem vir. Boa noite. A ver, todos queremos ganar, mas lo más importante é o desempenho. Obviamente que queremos desempenho e resultado, né? ¿Sí? Esto se trata de resultados. Mas sería preocupante no conseguir resultado y no tener buen desempeño. Ahí sí sería preocupante. Esto recién está comenzando, el tercer jogo. Podemos falar que tenemos un punto, sí, mas el time viene trabajando muy bien, vocês lo ven, el torcedor lo ve, todos lo vemos. Merecemos más puntos, mas esto no es merecimiento. Hay que seguir trabajando para que los puntos lleguen. Y yo acho que de esta manera estamos perto de llegar a los puntos que necesitamos, digamos que es ganar. Chimi está dando la cara, está intenso. Así que nada, jugadas puntuales, se llevan el resultado. Así que estar tranquilo e estamos por bom caminho. Pesolano, boa noite. Leonardo Boff, Rádio Bandeirantes. O Inter é um time que ele segue sofrendo defensivamente, principalmente pelo lado esquerdo, onde quem joga é o Bernabé. Mas no ataque, o Inter consegue criar suas chances, tanto que conseguiu furar a defesa do Palmeiras. O que falta para o Internacional conseguir ajustar a marcação, principalmente essa questão envolvendo a parte esquerda da zaga, mas também envolvendo o Bernabé? Seguir trabalhando, seguir melhorando detalles. Berna tiene cosas boas, tiene cosas que sufre un poco más, como todos los jugadores dentro del campo, ¿sí? Y seguir trabajando y tratar de mejorar los detalles que tenga Berna, los detalles que tenga cualquier jugador o tácticamente. Así que nada, lo único que queda es trabajar, portar para adentro, seguir trabajando y que esos detalles se vean cada vez menos. Pesolano, boa noite. Bruno Oliveira, da Rádio Guaíba. Queria voltar na questão de ter um ponto em 9 disputados para te perguntar em relação à confiança do grupo. Te preocupa que isso possa afetar a confiança, mesmo que tenha esse contexto, né, de 2 jogos difíceis contra Palmeiras, contra Flamengo? Te preocupa essa questão da confiança? E como é que foi a conversa com o grupo depois do jogo? A gente notou que demorou um pouquinho mais que o normal para você vir aqui para a coletiva. Obrigado.
No, nada normal, lo normal, esas cosas no. Al contrario, fiquei tranquilo. Depois, confiança do grupo. Cara, ninguém é burro, né? No futebol. Você sabe quando você perde mal, quando você está fazendo as coisas para que vaya melhor. O jogador sabe. Mas se sofre, porque queremos ganhar. Mas estamos muito tranquilos, o jogador está tranquilo, estão trabalhando bem. Esto recién comienza. Y los resultados van a llegar. Si seguimos por esta senda, los resultados van a llegar. Podemos ver que tenemos un punto, mas cuando se ve la performance, que es lo más importante, yo acho que el time está bien, sigue mejorando. E como você falou, vamos contra Flamengo. Se você quer criar um app, mas não faz ideia de como programar ou por onde começar, conheça a Base 44. El melhor del ano passado. Jugamos contra Palmeiras, hace 6 años que vienen trabajando juntos. Y hoy ellos se llevaron el resultado, más el time que quiso el resultado fue Inter a todo momento. Más tuvimos erros puntuales que valieron el juego. Esa es la realidad do futebol de hoje. Pesolano, boa noite. Gabriel Camargo, Rádio Grenal. O Alan Patrick, além de ser o capitão da equipe, ele é o jogador mais criativo, é o cérebro do time do Inter. Ao substituir o Alan Patrick pelo Alan Rodrigues, foi uma questão física do Alan Patrick ou foi uma questão tática? Obrigado. No, táctica nomás. Alan Patrick está muy bien, está entrenando muy bien. Sabemos la cualidad que tiene, es nuestro capitán. Foi só táctica. Professor Pesolano, Adriano Garcia, Rádio Galera. Você sempre fala para os jogadores na marcação uma disputa mais intensa, batalha muito em cima da intensidade. E uma marcação em bloco mais em cima pode talvez deixar um pouco mais a tua defesa resguardada, ou seja, não tão segura assim. Isso te preocupa para mais adiante? E o que aconteceu com o Paulinho? O Paulinho tem uma lesão? Como é que está o Paulinho? No me preocupa porque es el modelo de juego y es el juego que el torcedor gusta también. Entonces no me preocupa. Si estamos jugando bloco bajo y si estos juegos se van y perdemos otros juegos, no es lo que identifica a Inter. Lo que identifica a Inter es time agresivo, intenso, esa raza, eso que demostró el time hoy. Nada más que nos faltó. No falo de Sorchi, mas nos faltó un poco para que entrara esa bola cuando comienza el segundo tiempo, que pasa por la línea, esa bola que chutan a trave. Mas se vaya el torcedor, se siente identificado, obviamente quiere ganar, es un time que está dando la cara, estamos trocando muy rápido, ¿sí? Esa amargura del torcedor que venía sufriendo. Si tuviéramos el resultado sería perfecto, mas no es de un día para otro, ¿sí? No es un día para otro. Todos sabemos aquí dentro que estamos en el camino cierto. Lo único que falta es el resultado que va a llegar. Y Paulinho tuvo una pancada ahí en la costa. Él iba a salir en el entretiempo, más que él quería seguir. Y cuando lo Chirele, él lo veía sufrir dentro del campo. Cuando Chirele enfrió y se trabó la columna. Así que vamos a ver, después lo van a reavaliar a ver qué es. Pesolano, Thiago Stormovski da Baldaço TV. Esse desempenho que você fala que ele é bom a todo instante, ele não se repete na questão defensiva. Ele deixa a desejar. A maioria dos gols que o Inter tomou neste ano, todos praticamente têm falhas individuais defensivas. Eu queria saber por que a defesa do seu time até esse momento não consegue ter a mesma confiança que se vê do meio para frente. É o seu ponto fraco até o momento no trabalho não conseguir repetir o que a gente vê do meio para frente na questão defensiva? Puede ser, es un error mío. ¿Por qué? Porque estamos colocando esa intensidad, ese chimo que queremos ahí arriba, y lo capaz que algunos jugadores no están acostumbrados a eso, y estamos aprendiendo una carrera de juego a juego. Mas si uno lo hace de inicio eso, después es difícil trocar el que el chime sea agresivo para frente. Lo estamos haciendo de inicio. Entonces podemos tener algún error individual, que capaz que es de que no están acostumbrados que acontezca eso todos los juegos. Mas lo están haciendo muy bien. Pues son errores muy puntuales, en un momento puntual. Porque después, en el resto del juego lo hacen bien, ganan los duelos, ganamos segunda bola, seguimos jugando. Mas está dentro del camino, ¿sí? Y si Dios quiere el tiempo va a dar la razón de que es el camino cierto y es el camino para lograr que Inter sea respetado y consiga los resultados y después que vengan los títulos y todo. Mas no de un día para el otro. Podemos tener esos cerros, mas
hoje eu fico, também uma parte fico contento que temos um time que, se você vê todos os jogos, chuta mais de 20, 25 vezes por jogo. Não é fácil. Não lo vai ver nunca. Olha, futebol no mundo. Difícil ver um time tão agressivo e intenso que chuten entre 25 e 20 vezes a porteria. Estamos no caminho certo. Van a haber erros, van a haber erros. Si Dios quiere comenzar a entrar más la de nos, capaz que podemos recibir um gol por um erro, mas podemos fazer outros. Boa noite, Pesolano. Tim Langendorf, Rádio Inferno. Sobre as tuas trocas durante a partida, uma coisa que me chamou a atenção foi a entrada do Kaique, sendo que ele ainda nem foi apresentado, um jogador que treinou muito pouco, em detrimento ao Alex, que já vinha jogando, que era um jogador que poderia entrar naquela função. E também a entrada do Alejandro empurrou bastante a equipe do Palmeiras para o seu campo defensivo, fez com que o Inter tivesse mais volume lá na frente. Talvez isso poderia ter sido feito um pouco antes, porque acabou sendo no 3-1 e no 2-1 o Inter já estava indo atrás do resultado, já tinha que buscar um empate pelo menos. Obrigado. Sempre todo pode ser antes, pode ser depois. Depois que termina o jogo, eu depois tenho que reavaliar muita coisa. Kaique chegou, é um reforço, um jogador muito interessante. Tá? Eu gosto muito da qualidade dele individual. Alex viene crescendo, não é que apresurar a los meninos, lo viene fazendo muito bem, momento preciso. ¿Sí? Então eu achei para Kaique en espacios cortos é sua fortaleza. Então eu achei que ele podia já darnos dentro del campo cosas interesantes. E depois lo de Alejandro, sí, puedes entrar depois, puedes entrar antes. Eu já lo veía antes também, mas se comienzo a hacerlo antes, ¿sí? Y recibe un gol cuando no teníamos problema dentro del campo. Si você veía, no se veía que venía el gol de Palmeiras. Al contrario, finalizamos los últimos 20 minutos del primer tiempo y iniciamos el segundo tiempo, nos indo para frente, oportunidades para nós. Él no tenía oportunidades claras. Alguna bola longa, esa picaba sucia y le llevaban la bola. Entonces, no, nada marcaba como para hacerlo antes. Mas se poderia haber feito antes também. Pesolano, boa noite. Lucas Colar, canal Colar Repórter. Claro que os resultados acabam não vindo, né, nesse começo e traz, né, um certo fantasma com o que aconteceu ano passado, mas em especial, né, por conta do setor de defesa, até pelas perguntas que você está recebendo hoje em relação ao setor, né, de defesa do Inter. Sobre o grupo de zagueiros, né, a gente vê, né, que é um grupo que está um pouquinho menor em relação a outras posições que você tem no plantel hoje. Provavelmente você tenha perdido o Vitor Gabriel, né, por uma lesão muscular. Você já tem alguma boa notícia de que receberá zagueiros, né, para compor esse plantel, visando o jogo do Remo lá no dia 25, já que jogadores que chegarem agora não podem jogar o Campeonato Gaúcho? E se você puder falar sobre a lesão do Vitor Gabriel, se te preocupa ou não. A ver, como eu falei sempre, o clube está trabalhando, ¿sí? Pode chegar um jogador mais aí na saga, pode chegar, mas lo que tenemos hay que seguir mejorándolos, es lo que tenemos, son los jugadores que están trabajando muy bien. Obviamente, Vitor Gabriel hay que ver qué tiene, es algo en el aductor, mas tiene que revaliar él, mas obviamente cualquiera que machuque, obviamente preocupa, mas hay que estar tranquilos, ¿sí? Saber que se está trabajando bien, vamos a seguir mejorando esos detalles que tenemos. Y como falei, acá no hay problema defensivo, ofensivo. El problema es mío, que voy a seguir trabajando y seguir mejorando eso. Pesolano, boa noite. Walter Júnior, 0 Hora. É uma semana típica a que vem na sequência, porque tem 2 jogos do Campeonato Gaúcho sem ter uma partida no meio da semana pelo Campeonato Brasileiro ou outra competição. Qual é o planejamento em relação à utilização de jogadores para os jogos das semifinais do Campeonato Gaúcho? Vamos a ver. Eu falei sempre para você, van a jogar o que tem melhor. Vamos a ver agora como se recuperan. Y los jugadores que le faltan minutaje van a participar, algunos meninos van a participar. Vamos a seguir por el mismo camino, ¿sí? Y después el segundo juego lo veremos. Tenemos una semana para trabalhar, estão todos descansados. Los que estén melhor van a jogar. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Nós vimos aí as entrevistas, né, dos jogadores do Internacional, né, de alguns deles, e também da coletiva do técnico, né, do Internacional, falando ali um pouco a respeito da partida, né. Algumas pessoas acharam que o Inter jogou melhor do que o Palmeiras, né.
pelas estatísticas, teve mais chances, teve mais posse de bola, porém não foi efetivo, né? O Palmeiras, nas vezes que chegou, conseguiu concluir em gol, né? Finalizar ali em direção ao gol, onde foi premiado, né? Com a vitória, né? Merecidíssima, né? Jogou muito bem o Palmeiras, né? Independente das estatísticas, né? Eu acredito que o importante é você sair com os 3 pontos, né? Um time que tem 80% de posse de bola, por exemplo, e não consegue ser efetivo, né? Não concluir em gol. Acho que a posse de bola não tem importância nenhuma nesse caso, né? O importante é você ser eficaz, né? Ser efetivo e conseguir concluir no gol, né? Que é o objetivo, para sair com os 3 pontos, né? Foi o que o Palmeiras fez e saiu vitorioso, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu peço que, por favor, se inscrevam no canal, deixem o like de vocês, tá bom? E ativem o sino para serem notificados sempre que sair um vídeo novo aqui do canal, tá bom? Então, até o próximo vídeo.